nós vamos projetar um sistema de separação, né? Um sistema de separação com vários equipamentos do tipo flash, né? Que é o que nós estamos avaliando, né? Em sequência, ou seja, um atrás do outro, sem reciclo, né? Para obter uma composição de 95% do componente mais pesado, que é o isobutanol, e quero saber, se forem necessários mais de um equipamento, quais as temperaturas que devem ser alimentadas tais correntes. Ok? Então já deixei previamente marcado aqui no gráfico onde estão os componentes: isobutanol mais pesado, né, o menos volátil, acetona mais leve. Já marquei aqui a nossa linha de alimentação e equimolar, né? Temos aqui, a gente sabe que a alimentação é 100 kmol por hora, né? Equimolar, então 0,5, né? XF igual a 0,5 para cada um dos componentes. E o que a gente tem que saber, então? Tem que fazer uma sequência de separadores, né? Do tipo flash, ok? Então, inicialmente nós alimentando aqui nessas condições aqui o nosso sistema, então a gente sabe que a gente tem um grau de liberdade em qual temperatura fazer essa alimentação para obter uma separação, ok? Uma das dicas que eu dou assim, quando a gente está fazendo esse tipo de projeto é tentar escolher uma temperatura na qual o segmento de reta fique dividido mais ou menos no meio, certo? O que acontece? Então, por exemplo, se esse segmento de reta aqui, se aqui tiver o comprimento L, por exemplo, L1, vou dizer, e aqui tiver o comprimento L2, o que vai dizer? Quer dizer que a vazão de líquido que está desse lado é igual à vazão de vapor que está desse lado, certo? Daí nós não precisamos fazer aquela regra da alavanca, medir esse segmento de reta, por exemplo, fazer os comprimentos divididos para achar as vazões. Se esses dois segmentos de reta escolher uma temperatura onde os dois segmentos de reta têm o mesmo tamanho, eu tenho essa liberdade, eu sei que eu estou alimentando 100, né? Se eu dividir no meio, eu sei que vai sair 50 kmol por hora na fase vapor, na fase líquida, e 50 kmol por hora na fase vapor. Lembrando, né, que esse trecho aqui mede a fase vapor e esse aqui mede a fase líquida, certo? Então isso facilita bastante para a gente aqui se eu escolher uma temperatura onde esses dois segmentos sejam exatamente a metade um do outro. Eu fiz mais ou menos na olho ali, já deixei marcado, certo? Então nós projetamos já o nosso primeiro equipamento, né? Então nós já temos aqui uma vazão de 100 kmol por hora, né? Essa vazão vai gerar esse flash aqui vai gerar uma vazão de vapor de 50 kmol por hora. Depois nós vamos ver em que composição que ele está. Vazão de líquido igual a 50 kmol por hora, porque nós escolhemos uma temperatura que divide os dois exatamente na metade. Okay? Mas que temperatura é essa? Bom, vamos ver onde é que bate essa temperatura aqui. Ela bate aproximadamente 80 graus Celsius, certo? Então esse equipamento flash aqui, o primeiro, vai estar trabalhando na temperatura de 80 graus Celsius, certo? Bom, nós já determinamos as vazões aqui, né? Então a gente escolheu um segmento de reta que fosse dividido exatamente no meio, né? Então a gente sabe que a gente dividiu as vazões 50 mol, né, para a fase vapor e 50 mol para a fase vapor e 50 mol para a fase líquida. Agora, em que composição que estão saindo essas fases? Bom, isso agora a gente vai ver. A fase líquida sai nessa composição e a fase vapor sai nessa composição. Okay? Então, essas são as composições. Vamos tentar fazer uma leitura aqui. Aqui dá em torno de 0,75, aqui, mais ou menos 0,74. Tá, e aqui nós temos 0,3 aqui. Vamos chutar aqui 0,27. Ok? Então a fase líquida, né, sai com essa vazão aqui, com a composição de 0,75 do isobutanol. Certo? E o Y do isobutanol
sai em 0,27. O que faz sentido, né? O isobutanol ele é o mais pesado, menos volátil, então ele vai estar bem mais concentrado na fase líquida do que na fase vapor. Certo? Que é o que a gente pôde ver aqui. Agora tem uma segunda parte. Com esse separador a gente não consegue atingir a nossa separação desejada, que é de 0,95, que encontra-se aqui, certo? Então nós não chegamos em, nós chegamos em 0,75. Então nós vamos ter que fazer uma nova separação, um novo equipamento. Se nós observarmos aqui, né? Bom, a fase de vapor não me interessa, né? Porque se eu for pegar a fase de vapor, ela vai cada vez mais se enriquecendo mais volátil, que é a acetona, então não me interessa. Se eu estou interessado no mais pesado, eu tenho que continuar destilando essa fração aqui, que é a fração da fase líquida, certo? Então eu vou ter que realimentar isso aqui num outro equipamento flash, uma temperatura que eu não sei ainda, certo? Eu já sei a vazão que eu estou alimentando, 50 kmol por hora. Eu quero saber qual vazão eu vou obter de vapor, qual vazão vai ser de líquido e quais as respectivas composições. Notem que depois de fazer essa separação, eu vou continuar me interessando ainda na fase líquida. A fase vapor não me interessa, certo? Porque a fase vapor, como eu já disse, vai sempre se enriquecer no mais volátil. Nós estamos interessados no menos volátil, que é o mais pesado, que é o isobutanol. Ok? Então, no próximo passo, nós vamos continuar a nossa destilação, né? Aqui. Então, o que saiu daquele equipamento vai alimentar um novo equipamento do tipo flash, certo? E eu posso alimentar esse novo equipamento em qualquer uma dessas temperaturas. Posso alimentar nessa temperatura, nessa temperatura, nessa temperatura. Então, eu tenho uma liberdade para qual temperatura alimentar esse componente. Com que temperatura que eu vou escolher? Para facilitar o meu caso, né, eu vou escolher uma temperatura de forma semelhante que eu fiz no caso anterior aqui, que divida o segmento de reta mais ou menos no meio. Tendo esse segmento de reta dividido mais ou menos no meio de novo, eu garanto que eu não vou precisar ficar fazendo os cálculos da regra da alavanca, certo? Então, se esse componente aqui, se esse segmento de reta, eu vou chamar L2, tiver o mesmo comprimento do L2, eu sei que a vazão de 50 que eu estou alimentando nesse equipamento aqui vai ser dividido no meio, então aqui eu vou ter 25, e aqui eu vou ter 25 kmol por hora. Mais uma vez, dividimos esse trecho aqui no meio, né, dividimos a vazão de 100 em 2, ficamos 50 para cada um, alimentamos 50 no próximo equipamento, também garantimos uma temperatura para que nós conseguimos também dividir no meio para não precisar fazer as contas, então metade de 50 é 25. Certo? E agora nós temos que ver que temperatura esse nosso equipamento vai trabalhar. Aqui nós escolhemos a temperatura aqui, né? Vamos ver que temperatura, vou tentar fazer uma paralela aqui melhorzinho. Certo? Então a gente tem ali em torno de 93 graus aqui, né? Temos 95 aqui, então estamos a fase aproximadamente 93 graus. Né? Então esse nosso equipamento aqui vai trabalhar a 93 graus, certo? E eu vou ter 25 kmol por hora aqui. E aqui eu vou ter 25 kmol por hora. Certo? Que composição que tem essas correntes? Vamos ver. Então, aqui nós temos a composição. Vamos fazer a leitura dessa composição aqui. Então, aproximadamente 0,9, né? Isobutanol, e aqui, vamos ver, aproximadamente 0,53, mais ou menos. Certo? Então, vamos colocar aqui. É x igual a 0,9, e aqui y igual a 0,53, mais ou menos.
Ok? Certo? Então, bom, nós não chegamos ainda no 0,95, que é o que nós desejamos. Certo? Então, nós vamos ter que alimentar isso em mais um equipamento, tipo flash, né? Que temperatura nós vamos alimentar, nós não sabemos, nós vamos ter que estipular. E nós vamos ter determinar uma nova vazão de vapor, de líquido e as respectivas composições até chegar no nosso 0,95. Ok? Então, o nosso próximo equipamento vai ser alimentado nesse ponto aqui. Certo? Vamos alimentar ele nesse ponto. Então, como a gente viu anteriormente nos outros dois casos, nós temos uma liberdade para determinar em qual temperatura que eu vou alimentar. Se eu vou alimentar nessa, se eu vou ter meu equipamento nessa temperatura, qualquer temperatura eu posso estipular. Entretanto, eu sei que o meu alvo, digamos assim, é esse aqui, é 0,95, certo? Então, na verdade, eu tenho duas opções aqui que eu posso fazer. Ou calcular uma temperatura que dê exatamente 0,95, né, e determinar essa vazão pela regra da alavanca, ou fazer como nós fizemos antes, certo? Escolher uma temperatura que divida o segmento de reto mais ou menos no meio, né, que o segmento da esquerda aqui tem o mesmo tamanho do segmento da direita, para evitar fazer a regra da alavanca, e nisso nós sabemos que a vazão ficou dividida exatamente no meio, porém a gente ficou com uma corrente um pouco mais rica que 0,95, um pouquinho maior que 0,95, certo? Ok? Ou a outra opção é fazer a nossa temperatura bater aqui exatamente em 0,95 e usar a regra da alavanca, medir esses dois segmentos de reta, o segmento de reta completo, e usar a regra da alavanca, certo? Eu vou usar um método um pouco mais fácil aqui, certo? Eu vou dividir esse trecho aqui exatamente no meio. Vocês podem depois fazer pela regra da alavanca também. Okay? E se eu dividir esse trecho exatamente no meio, eu vim aqui de 50, 25, então cada trecho daqui vai ter 12,5, tá? Esse equipamento aqui vai estar separando duas correntes de 12,5 kmol por hora, certo? Então aqui eu vou colocar nessa temperatura a minha composição na fase vapor é essa. A fase líquida é essa, desculpa. Nessa temperatura, a composição da fase líquida é essa. E a composição da fase vapor, que não me interessa muito, é essa. Certo? Então vamos colocar aqui a gente deve ter aproximadamente 0,95, 0,97, né? E aqui a gente tem 0,8. Certo? Então com três equipamentos nós conseguimos chegar, então que a vazão aqui vai ser 12,5 kmol por hora, 12,5, esse trecho aqui é exatamente igual a esse, certo? E as composições são dadas aqui. Nós temos que determinar ainda em que temperatura que se deu esse equilíbrio, né? Então, vamos pegar aqui uma reta e vamos traçar aqui ver que temperatura se dá em aproximadamente 102 graus, mais ou menos, certo? Então aqui nós vamos ter, esse equipamento vai trabalhar 102 graus, vai ter 12,5 kmol por hora de vapor, 12,5 kmol por hora de líquido. Na composição, né, X líquido 0,90 e que a gente viu ali, 0,97, e aqui a composição de vapor isobutanol 0,8. Então aqui nós atendemos a composição que nós queríamos, o mínimo de 0,95, e nossos equipamentos flash trabalharão nessas três temperaturas. O primeiro 80 graus, saindo 50 kmol por hora a 0,75 de isobutanol. O segundo uma temperatura mais alta, 93 graus, saindo 25 kmol por hora a 0,9 de isobutanol. E o terceiro vai trabalhar
a 102 graus, saindo isobutanol a 0,97. Certo? Então assim está encerrado esse nosso exercício. Então agora nós vamos para o nosso último exercício, certo? Que ele é bem parecido com o exercício anterior, certo? Nós queremos saber aqui quantos equipamentos, né, do tipo flash, que é o que a gente vem estudando até agora, em sequência, ou seja, mais de um equipamento, sem reciclo, seriam necessários para obter uma composição de 95% de um componente mais leve, dessa mistura binária que nós estamos estudando, que no caso é a acetona. Em quais temperaturas deveriam ser alimentadas tais correntes, certo? Então, lembrando, né, que nós temos já conhecemos a vazão de alimentação, né, que é 100 kmol por hora. Sabemos a composição dessa alimentação, que é molecular em acetona e isobutanol. Sabemos que o componente mais leve é a acetona, certo? Nós queremos enriquecer essa corrente desse componente mais leve, certo? Bom, o componente mais leve, mais volátil, ele vai se enriquecendo na fase vapor. Então, eu vou ter que fazer uma sequência de flechas, né? E vou pegar sempre a fase vapor, que é o que está se enriquecendo no mais leve ou no mais volátil, certo? Bem, então vamos lá. Vamos primeiro, então a gente já sabe que a nossa alimentação está aqui, né? O equimolar. Então, nós alimentamos ela aqui. Nós lembramos também, né, que nós temos uma liberdade. Eu posso alimentar, né, estipular a operação do equipamento nessa temperatura, nessa. Existem várias temperaturas na qual eu posso estipular a operação desse meu equipamento, certo? Mas eu vou escolher uma temperatura para me facilitar, na qual eu divida exatamente essa vazão, né, aqui, que é a vazão de vapor e de líquido, seja exatamente a metade do que está entrando, certo? E para nós fazer isso, nós sabemos que pela regra da alavanca, né, se esse trecho aqui, vou chamar de L1, tiver exatamente o mesmo comprimento desse trecho aqui, L2, nós vamos saber que essa vazão vai se dividir ao meio. Para o nosso caso, como nós entramos 100, nós vamos ter 50 kmol por hora aqui e 50 kmol por hora aqui, certo? Então, lembrando que aqui é a vazão de líquido, né? E aqui é a vazão de vapor. Nós já escolhemos aqui, né? Então eu já fiz um cálculo previamente aqui para determinar em qual temperatura era, mas na prática a gente tem que determinar isso, né, fazendo medições ali com a régua para saber exatamente, para fazer exatamente com que esse trecho aqui seja exatamente igual a esse, né? Então eu já estipulei aqui nessa altura aqui as alimentações são as mesmas, né? Os comprimentos são os mesmos. Eu estipulei que nesse trecho aqui, né, os comprimentos são os mesmos e as vazões de saída serão os mesmos, né? Então nós estamos aqui perto de 81 graus mais ou menos, certo? 81 graus aqui. Ok? Então nessa temperatura de 81 graus, né, vamos desenhar o nosso equipamento aqui. Então nós temos o F a 100 kmol por hora. Eu alimento XF, né, tanto da acetona quanto XF do isobutanol, 0,5, 0,5. Então eu vou separar na temperatura de 81 graus Celsius, e como eu determinei ele nessa temperatura, a vazão de vapor vai ser 50 kmol por hora e a de líquido 50 kmol por hora. Ok? Mas em que composição estão essas correntes? Vamos ver. Então essas correntes aqui estão nas seguintes composições. Então a corrente líquida, de líquido, né, está nessa composição, certo? E a corrente de vapor está
nessa composição. Certo? Bom, como a gente falou anteriormente, né, o acetona é meu componente mais volátil, eu estou interessado em que ela se enriqueça. Então, eu vou estar interessado nessa corrente aqui. Então, eu vou ter a composição aqui de acetona, né, na fase de vapor, ser 1 menos 0,26, que vai dar 0,74, né? Na fase de vapor, certo? E a composição que vamos estar acetona, e a composição de acetona na fase líquida, aqui vamos ver, aqui, né? Aqui é a fase líquida, composição de isobutanol 0,7 aqui a gente vai ter um 0,73 mais ou menos de isobutanol, um 0,73 de isobutanol, a gente vai ter Y da acetona 0,27. Ok? Então, é o que a gente está interessado aqui agora, é enriquecer essa corrente de acetona, né? Aqui na fase líquida nós não vamos enriquecer em acetona, nós vamos cada vez aumentar a concentração de isobutanol na fase líquida, como nós vimos no exercício anterior. Para enriquecer na fase vapor mais volátil, nós temos que continuar fazendo a destilação do componente mais leve, certo? Então, sempre destilando, separando a fase vapor, eu enriqueço a minha corrente em composição em acetona, certo? Então, voltando aqui, né, então o meu próximo equipamento vai receber uma alimentação de 50 kmol por hora a 0,74% de acetona. Ok? Então, no meu próximo ponto de alimentação, então eu vou alimentar o equipamento com essa composição, certo? Em que eu tenho a opção de estipular várias temperaturas de operação do meu equipamento, certo? Mas eu vou estipular uma temperatura, né, para facilitar os meus cálculos, para não precisar ficar repetindo cálculos de regra da alavanca, que divida o trecho dessa reta mais ou menos no meio, certo? Lembrando mais uma vez, né, que aqui a gente tem a vazão de líquido e aqui a gente tem a vazão de vapor, certo? Então, nessa temperatura aqui, que vai dar aproximadamente 67 graus, mais ou menos, aqui, né? Vai ser a nossa próxima alimentação. Com isso, eu garanto que esse comprimento aqui eu vou chamar de L2 é aproximadamente igual a esse L1, né? Então, esse 50 mol que foi alimentado no próximo equipamento vai ser dividido em duas correntes de 25 kmol por hora, certo? Ele vai estar operando na temperatura de 67 graus. Certo? Então, visualizando o que está acontecendo aqui. Então, no próximo equipamento eu tenho a temperatura de 67 graus Celsius, certo? Essa corrente, como nessa temperatura aqui, divide exatamente no meio as vazões. Então, aqui eu tenho 25 kmol por hora. E aqui eu tenho 25 kmol por hora, certo? E que composição de acetona temos aqui? Então, a composição de acetona na fase vapor, ela é dada nessa medida aqui. Certo? Então, eu tenho aqui mais ou menos, que é 0,1 de isobutanol, então eu tenho 0,9 na fase vapor de acetona. 0,9. Certo? E quanto é que eu tenho de acetona na fase líquida? Não nos interessa muito, mas a gente pode medir aqui, determinar. Certo? Vamos aqui. Quanto é que nós temos de acetona? Temos 0,43 aqui de isobutanol, né? Então a gente tem aqui X de acetona 0,57. Ok? Bom, então a gente não atingiu a concentração de acetona desejada, que é o 0,95, né? Mas estamos perto, então a gente vai ter que alimentar o próximo equipamento nessa vazão, está chegando nessa composição,
certo? A gente tem que determinar qual vai ser essa temperatura do nosso último equipamento. Provavelmente com mais um equipamento nós vamos chegar no 0,95 de acetona que nós queremos, certo? Então, aqui no próximo equipamento nós vamos alimentar então com essa vazão aqui, com essa composição, certo? Com a vazão de 25, certo? Nós não sabemos em que temperatura nós vamos operar o equipamento. Nós podemos operar em qualquer uma dessas temperaturas. Mas vamos escolher aqui, né, uma temperatura que divida novamente essa vazão mais ou menos no meio. Certo? Para a gente não precisar calcular a regra da alavanca. Então nessas condições a gente vai ter, alimentamos 25, dividimos as vazões no meio, porque esses trechos dos segmentos são exatamente iguais, então a gente vai ter 12,5 kmol por hora na corrente de líquido e na corrente de vapor. E nessas condições, quanto nós teríamos de... Qual seria a concentração de acetona? Será que nós atenderíamos o nosso 95%? Vamos ver aqui. Atenderíamos ali, né? Ficou até um pouquinho mais puro. Que temperatura nós chegamos? Em torno de 60 graus, mais ou menos, né? Então, nosso último equipamento vai trabalhar na temperatura de 60 graus, certo? 12,5 kmol por hora aqui, na fase de vapor, 12,5 kmol por hora na fase líquida, fase de vapor, e a composição da fase de vapor deu bem certinho ali em 0,96 de acetona. Então um pouquinho mais rico do que a gente espera, né? A fase líquida não nos interessa muito, mas a fase líquida deu aqui em torno de 0,16 de isobutanol. Então isso dá 0,84 de acetona. Certo? Então essa aqui é a nossa sequência de operação. Então para nós chegarmos nessa composição, nós teremos então o primeiro equipamento 81 graus, vai nos enriquecer a fase de vapor a 0,74% de acetona. Vou ter uma vazão de 50 kmol que eu vou alimentar no segundo equipamento a 67 graus, manter controlado. A fase de vapor vai ser 25 kmol, uma composição 0,9. No terceiro equipamento 60 graus e eu vou ter 12,5 kmol por hora numa composição de 0,96. Ok? E assim encerramos o nosso conjunto de exercícios sobre equilíbrio líquido-vapor, separação em equipamentos flash.